Como podemos entender a existência de um Deus supremo, todo-poderoso e bondoso, enquanto o mal e o sofrimento ainda fazem parte da nossa realidade? Como é possível que um ser perfeito, capaz de criar e controlar tudo, permita tanta dor, injustiça e crueldade no mundo? Essa é uma pergunta que vai além das religiões e das filosofias, e toca diretamente nossos corações e nossas mentes. O sofrimento humano, as tragédias, as injustiças e os crimes são questões que não podemos ignorar. Eles nos forçam a perguntar: como isso pode ser compatível com a existência de um Deus bom? Este é o núcleo do problema do mal, um dilema que filósofos e teólogos como Leibniz, Kierkegaard e Dostoiévski tentaram compreender e explicar. Eles buscavam entender como a presença de um Deus bom poderia coexistir com o mal no mundo. As respostas que surgiram ao longo da história não são fáceis e muitas vezes levantam mais questões do que oferecem soluções. Mas o que podemos perceber é que, mesmo sem respostas definitivas, essas reflexões continuam a nos desafiar. Elas nos fazem pensar sobre o significado do sofrimento, nosso papel na vida e como devemos viver diante de tantas incertezas. Neste vídeo, vamos explorar o problema do mal, começando com as ideias filosóficas e teológicas que deram origem a essa grande questão. Vamos ver como grandes pensadores tentaram entender e explicar o dilema do mal e o sofrimento, e como isso ainda nos influencia hoje. Imagine o seguinte: você entra em um cinema, pronto para assistir a um grande filme. A história começa com personagens sorridentes, dias ensolarados, tudo correndo perfeitamente bem. Mas, com o passar dos minutos, você percebe que não há conflitos, nenhum desafio, nenhum obstáculo. Tudo é tão perfeito que se torna entediante. Você começa a questionar se há de fato alguma história acontecendo ali. Agora pare e pense: será que a existência do mal, o sofrimento, a dor, os conflitos, funciona como esse elemento de contraste que torna a narrativa da vida mais significativa? É exatamente isso que o filósofo Leibniz quis sugerir. Na sua visão, o mal não é um erro de Deus, mas uma peça essencial na construção do melhor mundo possível. Assim como em uma boa história, o mal não é o protagonista, mas é o que torna possível a existência do herói, do aprendizado, da superação. Sem ele, talvez nem soubéssemos o que é o bem. Mas essa explicação, por mais lógica que pareça, gera desconforto, porque uma coisa é falar de mal em termos abstratos. Outra, bem diferente, é encarar a dor concreta e esmagadora do mundo real. Imagine uma mãe enterrando seu filho, ou uma criança nascida com uma doença incurável. Diante disso, a teoria do bem maior parece perder sua força. Não há argumento racional que amenize o grito da dor humana. É por isso que filósofos como David Hume foram tão duros com essa ideia. Para ele, dizer que o mal é necessário soa mais como uma tentativa de proteger a imagem divina do que de realmente encarar a realidade. Se Deus tem o poder de criar qualquer coisa, por que não criar um mundo onde o aprendizado venha sem dor? A dúvida de Hume é a dúvida de muitos. Será que estamos entendendo errado a ideia de Deus? Ou será que ela nunca fez sentido? Esse dilema não é só teórico. Ele invade nossa rotina toda vez que enfrentamos algo que nos parece injusto. Toda vez que alguém pergunta, por que comigo? Essa pergunta resgata o velho problema do mal. E talvez a resposta não esteja em justificar Deus ou o mal, mas em reconhecer nossa limitação como seres humanos. Não temos a visão completa. Vemos apenas pedaços separados de um quebra-cabeça muito maior. Pode ser que exista um propósito invisível por trás do sofrimento, ou pode ser que estejamos tentando forçar sentido onde não há. O importante é perceber que essa dúvida é coletiva e merece ser sentida, pensada, discutida, não abafada com respostas prontas. Afinal, questionar o mal não é sinal de fraqueza da fé, mas talvez uma das expressões mais profundas dela, o desejo sincero de entender o que há por trás do caos. Quando falamos sobre o mal no mundo, é natural que a primeira tentativa seja entender com a lógica. Queremos respostas, explicações que nos acalmem, que nos façam acreditar que há uma ordem, um motivo, uma justiça por trás da dor. Leibniz tentou isso. Ele racionalizou o mal como uma engrenagem necessária para que o mundo fosse o melhor possível. Mas essa resposta, apesar de elegante, falha onde mais importa, no coração humano. Porque quando a dor nos atinge, o que menos buscamos são teorias. É nesse ponto que surge Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês que trocou as abstrações pelos dilemas reais do indivíduo. Para ele, o mal não é só um problema lógico, é um abismo existencial. É aquilo que nos obriga a olhar para dentro, para nossa fragilidade, para o silêncio de Deus diante do nosso sofrimento. E é nesse silêncio, nessa ausência de explicações definitivas, que nasce o que ele chamou de fé angustiada. Essa fé angustiada não é confortável. Não é aquela crença que repete frases prontas e evita perguntas difíceis. Pelo contrário, é uma fé que nasce da dor, da dúvida, da incerteza.
Kierkegaard acreditava que, ao reconhecer a nossa finitude, a limitação da razão humana e a incapacidade de entender completamente o sofrimento, somos lançados num confronto direto com o mistério da existência. E é ali, nesse vazio, que a fé verdadeira pode surgir. Não como uma certeza, mas como um salto no escuro. Não há ponte, não há explicação, não há lógica, só há a escolha de confiar, mesmo sem entender. Para Kierkegaard, esse é o caminho da fé real. Confiar em Deus, não apesar da dor, mas justamente por causa dela. Uma fé que não exige provas, mas se sustenta na coragem de continuar crendo mesmo quando tudo parece gritar o contrário. E é aqui que a proposta dele toca fundo, porque ela não ignora o sofrimento. Não tenta disfarçá-lo como um mal necessário ou um simples estágio para algo maior. Ela o encara de frente. Kierkegaard não está preocupado em salvar a reputação de Deus aos olhos humanos. Ele está preocupado em ajudar o ser humano a atravessar a noite escura da alma. A fé, nessa visão, não é uma muleta, é um enfrentamento. É saber que você pode nunca ter todas as respostas, e mesmo assim continuar. É como atravessar um deserto confiando que, em algum ponto do caminho, haverá água, mesmo que você ainda não a veja. É por isso que a fé que ele propõe não é para os fracos. Ela exige força, entrega e uma honestidade brutal diante do sofrimento. No final, o que Kierkegaard nos ensina é que o mal não precisa ser explicado para ser enfrentado. Ele precisa ser vivido, sentido, suportado. E nesse processo, a fé se torna não uma fuga da dor, mas uma forma de atravessá-la com propósito. Talvez não saibamos por que o mal existe, mas podemos escolher como vamos reagir a ele. E nessa escolha há poder, há transcendência. A verdadeira fé, segundo Kierkegaard, não resolve o problema do mal, ela o abraça. E ao fazer isso, ela transforma o sofrimento em caminho, a dúvida em profundidade e a dor em ponto de encontro entre o homem e o divino. Imagine uma criança pequena, frágil, com os olhos grandes e inocentes, chorando de fome ou sendo vítima de crueldades que nenhum ser humano deveria testemunhar. Agora tente conciliar essa imagem com a ideia de um Deus todo-poderoso, infinitamente bom, que observa tudo isso acontecer. É exatamente esse abismo moral que Dostoiévski escancara em suas obras, especialmente em Os Irmãos Karamazov. Diferente dos filósofos que tentam responder o problema do mal com lógica e teorias, Dostoiévski joga a pergunta no nosso colo, sem anestesia. Ele quer que a gente sinta, que a gente se incomode, porque, segundo ele, o mal, principalmente aquele que atinge os inocentes, não pode ser reduzido a uma equação racional. O sofrimento das crianças, para ele, é a maior afronta possível a qualquer justificativa religiosa ou filosófica. E ao colocar isso em cena, ele não nos oferece um alívio. Pelo contrário, ele quer que o leitor carregue esse peso no peito, que sinta a dor que nenhuma teoria consegue explicar. O personagem Ivan Karamazov é quem melhor expressa esse conflito. Ele é inteligente, racional, questionador e profundamente perturbado pela realidade do sofrimento. Ivan chega ao ponto de dizer que, mesmo que o sofrimento das crianças sirva para criar um paraíso eterno, ele ainda assim se recusaria a aceitar esse preço. Para ele, nenhuma felicidade futura pode justificar uma única lágrima de uma criança inocente. Essa afirmação radical é uma denúncia feroz contra qualquer visão de mundo que tente explicar o mal com base em um suposto bem maior. Ivan não está apenas rejeitando a lógica de Leibniz, ele está rejeitando a própria estrutura moral de um universo que permite tal dor. E com isso, Dostoiévski nos obriga a refletir. Será que nossas explicações sobre o mal não servem apenas para nos proteger da dor de encará-lo de frente? Será que estamos tentando racionalizar o que, no fundo, exige compaixão, indignação e ação? Mas Dostoiévski não para na revolta. Embora ele reconheça a brutalidade do mundo, ele também acredita no poder do amor, do perdão e da redenção. Para ele, o mal não se resolve com fórmulas, se enfrenta com escolhas. O sofrimento pode não ter uma explicação satisfatória, mas ele pode se tornar um catalisador para algo mais profundo, a transformação espiritual. Em suas obras, os personagens que mais sofrem são, muitas vezes, os que mais se aproximam de uma fé verdadeira. Não uma fé de dogmas, mas uma fé vivida, sentida, experimentada na carne. Um bom exemplo disso é o personagem Alyosha, irmão de Ivan, que apesar de ver e sentir toda a dor do mundo, ainda assim escolhe acreditar, amar e servir. É como se Dostoiévski dissesse que, diante do mal, temos duas opções: nos fecharmos em uma revolta paralisante ou nos abrirmos para uma fé que age. Uma fé que não explica o mal, mas que luta contra ele com compaixão. No fim das contas, Dostoiévski não resolve o problema do mal, ele o intensifica. E isso é exatamente o seu valor. Ele nos obriga a sair da zona de conforto, a encarar o sofrimento não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade concreta que exige resposta humana. O sofrimento dos inocentes, em sua obra, não é uma pergunta para filósofos, mas um chamado para todos nós.
um convite ou talvez uma exigência de que vivamos com mais empatia, mais responsabilidade, mais humanidade. E talvez aí esteja a resposta que não é dita, mas sentida. O mal não precisa ser compreendido para ser combatido. E cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada escolha por perdoar se torna, na visão de Dostoiévski, um grito silencioso contra o absurdo do mal e uma pequena centelha de redenção no meio da escuridão. O problema do mal, mais do que um enigma intelectual, é uma ferida aberta na alma da humanidade. Ele não é apenas uma questão para filósofos ou teólogos, é uma dor que todos nós sentimos em algum momento da vida. Seja ao perder alguém querido, testemunhar uma injustiça brutal ou viver uma tragédia inexplicável. O mal nos obriga a encarar o limite da razão, a impotência diante da dor, e ao mesmo tempo revela o que há de mais profundo em nós: a capacidade de resistir, de questionar, de amar mesmo em meio ao caos. A reflexão sobre o mal não termina com respostas. Ela começa quando aceitamos que talvez algumas perguntas não tenham solução, mas ainda assim merecem ser feitas. A importância de discutir o mal está menos em solucioná-lo e mais em compreender como ele molda nossas escolhas, nossas crenças e nossa humanidade. O que as ideias de Leibniz, Kierkegaard e Dostoiévski têm em comum é o reconhecimento de que o mal é inseparável da condição humana. Cada um deles, à sua maneira, tentou enfrentar essa escuridão sem negar sua existência. Leibniz procurou dar sentido ao caos com a razão, acreditando que mesmo os aspectos mais sômbrios da realidade fazem parte de um plano maior. Kierkegaard mergulhou na angústia pessoal e concluiu que a única resposta verdadeira é a fé, não uma fé confortável, mas uma fé que se constrói na dor e na dúvida. Já Dostoiévski nos empurrou para dentro da alma humana, mostrando que o mal não é só um obstáculo, mas também um espelho que revela quem somos e o que podemos nos tornar. E mesmo que essas visões não nos deem certeza, elas nos oferecem algo ainda mais precioso: direção, coragem e profundidade para continuar a jornada. No final, talvez o verdadeiro desafio não seja entender o mal, mas decidir o que fazer diante dele. Alguns irão negar sua existência, outros tentarão explicá-lo. Mas há aqueles que, mesmo sem entender, escolhem enfrentar o mal com atitudes concretas. Acolher quem sofre, lutar contra a injustiça, buscar sentido mesmo na dor. É aí que o problema do mal deixa de ser apenas uma questão teórica e se torna uma convocação ética. Como seres humanos, não temos todas as respostas, mas temos a capacidade de fazer escolhas. E cada escolha feita com empatia, cada gesto de bondade em um mundo quebrado, é uma afirmação silenciosa de que o mal não venceu. Ele pode estar presente, sim, mas não define quem somos. Assim, o problema do mal permanece sem solução definitiva, mas com poder transformador. Ele nos obriga a sair do comodismo, a repensar nossas crenças, a buscar uma fé mais viva e uma moralidade mais atuante. Ele nos lembra que viver de forma autêntica é reconhecer o sofrimento do mundo e mesmo assim decidir amar. É escolher a esperança sem garantias, a fé sem certezas, a ação sem promessas de resultado. No fim das contas, o problema do mal não nos afasta de Deus, como muitos pensam. Ele pode, ao contrário, ser o caminho mais doloroso e mais verdadeiro até ele. Um caminho feito de dúvidas, sim, mas também de coragem. Porque mesmo sem todas as respostas, seguimos. E isso, por si só, já é um ato de fé. Se você chegou até aqui, é porque gostou desse conteúdo. Sendo assim, deixe seu like para que isso chegue a mais pessoas. E se puder dar um passo mais à frente, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.